Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Hoje as pessoas vão morrer. Hoje as pessoas vão matar. O espírito fatal e a psicose. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E você acaba de ver um dos muitos vídeos mostrando o deboche da polícia paulista no litoral de São Paulo. E enquanto o governador do estado de São Paulo, bolsonarista Tarcísio de Freitas, comemora a operação policial que já matou cerca de 19 pessoas, segundo os últimos relatos, o governador dá essas entrevistas se dizendo satisfeito, feliz, dizendo que não houve excesso, mas enquanto isso acontece, o mundo se revolta com o Brasil. A comunidade internacional faz denúncias em cima de denúncias. A Organização das Nações Unidas já exigiu que o Brasil tome providências, investigue, faça uma investigação, inclusive isenta, não é? A ONU frisa que tudo isso que aconteceu precisa ser apurado de forma isenta, e ficamos sabendo que a ONU já tinha avisado que haveria uma operação genocida nessa cidade em São Paulo por conta da morte de um policial, o que levou terror para toda a população pobre do Guarujá, que é um lugar onde tem, apesar de ser uma instância turística de luxo, que já foi de luxo, né? Hoje é um tanto quanto decadente, mas sempre foi conhecida como uma instância turística de luxo, e lá tem muita gente pobre, muita favela, muita habitação precária, muita gente extremamente pobre naquele lugar. E agora a imagem do Brasil vai para o chão novamente, junto com as espantosas declarações do governador Tarcísio de Freitas, que está sendo responsabilizado pela imprensa mundial. Isso até na China, como você vai ver, repercutiu. Então, sem mais delongas, vamos passar para esse noticiário aí, que realmente nos impressiona e entristece, mas é preciso que as pessoas vejam o que está acontecendo, como o mundo encara essa festa que o bolsonarismo está fazendo diante do massacre que está ocorrendo na cidade de Guarujá, no litoral paulista. Vamos lá. Aqui uma matéria do portal Metrópolis dá conta de que o vídeo flagra abordagem violenta da PM em comunidade do Guarujá. 2 homens são atingidos por chutes e golpes de cacetete por PMs e retirados à força de um carro. Pelo menos 10 pessoas morreram na cidade. E aqui você pode ver as imagens, né? Eu não posso tocar esse vídeo porque ele pertence a outro canal, mas dá para adiantar um pouquinho a imagem para você ver o PM avançando em direção a esse homem que saiu do carro, que foi parado, e ele já dá um chute, e enquanto o homem passa, ele leva outro golpe de cacetete de outro policial que estava ao lado do carro, né? Aí você pode ver o exato momento em que o homem leva um golpe com o cacetete do policial. Pelo menos 10 pessoas nessa etapa, né? Essa matéria já tem algumas horas, né? E diz aqui que pelo menos 10 pessoas morreram na cidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Mas os relatos independentes diz que são são cerca de 20, 19 até agora foi o que informaram. Fala-se em 40 tiros, fala-se em 7 mortes, mas na verdade a cada minuto que passa
o número de vítimas vai aumentando. Ele estava com a criança no colo, diz familiar de morto no Guarujá. E aí tem um vídeo com a família chorando, tal, não tem nenhuma informação mais assim, mas esse caso aí, aqui nesse vídeo que eu não vou reproduzir, mas familiares dessa pessoa dizem que ela foi morta com a criança no colo. É impressionante. A polícia, já por sua vez, diz que o homem reagiu com a criança no colo e houve troca de tiros. E isso é uma conversa fiada, não é? Porque a versão da polícia é sempre uma versão que a gente não pode, de forma nenhuma, dar como 100% verdadeira, porque não tem provas e a violência da polícia militar é mais do que conhecida. E aqui você tem um outro relato de que a PM espalha mortes no Guarujá e celebra a contagem de corpos com aquela musiquinha, hoje as pessoas vão morrer. Após o assassinato do policial militar Patrick Bastos dos Reis, de 30 anos, soldado da Rota, ocorrido na quinta-feira da semana passada, no Guarujá, PMs de diferentes batalhões estariam espalhando terror nas favelas da cidade litorânea por meio de execuções de moradores, segundo testemunhas. Essas mortes estão sendo celebradas nas redes sociais por policiais, influencers e páginas de apoiadores da PM. Postagens que mostram cenas da operação na cidade, acompanhada de um trecho da canção Roto Music de Liquidificapum, da banda Patufu, que diz: hoje as pessoas vão morrer, hoje as pessoas vão matar, o espírito fatal e a psicose da morte estão no ar. E o Tarcísio, enquanto isso, chama denúncias de tortura e chacina no Guarujá de narrativa, e moradores da região o chamam de bandido e mentiroso. Testemunha de uma das mortes acredita que a operação policial na cidade por 30 dias trará mais assassinatos. Moradores do Guarujá, município do litoral paulista, onde ocorreu uma chacina na madrugada do último domingo, responderam ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que classificou como narrativas as denúncias feitas por moradores da cidade que acusam a PM de matar e torturar pessoas após a morte daquele soldado. Abre aspas, ele é bandido e mentiroso, igual aos policiais que ele quer passar pano, mas ele sabe que estão nos massacrando aqui. O meu sobrinho foi torturado na rua atrás da minha casa. Ele gritava enquanto machucavam ele. Os policiais xingavam ele e batiam. Foi horrível. Como o governador pode negar isso se ele nem estava aqui? Perguntou uma mulher que não quer ser identificada por razões óbvias. Estou extremamente satisfeito com a ação da polícia, diz Tarcísio, sobre a ação que matou pelo menos 10 no Guarujá. O governador enalteceu a ação violenta. Para o deputado estadual Eduardo Suplicy, é gravíssimo o que ocorreu no litoral paulista. Uma operação policial não pode se vangloriar em contar corpos. A polícia não pode trocar justiça por vingança, diz o Suplicy. E, na verdade, isso é tão chocante que o mundo inteiro está noticiando e denunciando o que está acontecendo no Brasil. Aqui tem um jornal alemão, eu vou traduzir aqui para você, é fácil de fazer isso. Pelo menos 8 mortos em operação policial no Brasil. Após o assassinato de um colega, há uma operação policial no Guarujá, Brasil. Várias pessoas morreram como resultado. Moradores da cidade costeira levantam sérias acusações contra os funcionários. Pelo menos 8 pessoas morreram em operação policial no Brasil. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em entrevista coletiva, e a mídia brasileira já havia relatado pelo menos 10 mortos. Não é? E, enquanto isso, Tarcísio de Freitas, que era considerado um apoiador moderado do ex-presidente de direita Jair Bolsonaro, escreveu no Twitter que o atirador que matou o policial havia sido preso na zona sul da metrópole de São Paulo.
3 pessoas envolvidas já foram presas. Haverá justiça. Nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune. Em nenhum outro país do mundo morrem tantas pessoas em operações policiais como no Brasil. Em 2021, as forças de segurança no país sul-americano mataram mais de 6.000 pessoas, diz a imprensa alemã. E na Inglaterra, no Reino Unido, não é, você tem uma outra matéria aqui, que também dá para traduzir facilmente aqui. O jornal The Guardian, né, jornal inglês The Guardian, pelo menos 8 mortos após suposto ataque de vingança da polícia de São Paulo. Autoridades brasileiras pedem investigação depois que centenas de policiais foram mobilizados em resposta ao assassinato de um policial. Diz a matéria, as autoridades brasileiras pediram uma investigação depois que uma operação policial no litoral do estado de São Paulo deixou pelo menos 8 mortos em um aparente ato de retaliação. Cerca de 600 policiais foram mobilizados. Recebemos muitas mensagens de áudio de moradores, lideranças comunitárias que apresentam uma série de denúncias de abusos cometidos pela polícia, disse Cláudio Aparecido da Silva ao canal de TV Globo News, isso relatado pelo jornal britânico. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, contestou esse número, dizendo que 8 pessoas foram mortas. Uma das vítimas era um vendedor ambulante que foi baleado 9 vezes e cujo corpo apresentava sinais de tortura. Esses casos de operações de vingança são bastante frequentes, disse David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aí, na verdade, tem uma longa matéria aqui com muitas críticas ao governador de São Paulo. E aqui nós temos uma matéria da Telesur, não é? Tem uma matéria da Telesur que mostra realmente toda essa situação e acusa o governo de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou que 8 pessoas morreram no último fim de semana durante uma operação policial, ao contrário da versão da polícia paulista. A operação das forças de segurança do Guarujá no litoral de São Paulo, no Brasil, deixou 10 mortos desde a sexta-feira passada, segundo a informação da Defensoria do Povo da Polícia. E as autoridades locais diferem dessa cifra, dizem que é menos gente e tal. 10 mortos em Vamos traduzir aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Você tem 10 mortos em operação no Brasil após agente do crime. É o jornal Deutsche Welle, que é alemão também, um dos jornais mais famosos do mundo. Operação policial é realizada em São Paulo após a denúncia do assassinato do agente de polícia militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos. Subiu para 10 o número de mortos, diz o jornal. O delegado Antônio Sucupira, da Polícia Civil do município do Guarujá, informou que outras 2 pessoas morreram. O balanço inicial do governo de São Paulo contrariou a versão do ouvidor da Polícia de São Paulo, Cláudio Aparecido, que afirmou que o número de mortos ascendeu a pelo menos 10. E fala das denúncias, a matéria, não é? A matéria vem de agências F e Europa Press, né? F é a agência, é uma agência espanhola. E aqui você tem também uma outra matéria do France 24, que está em espanhol, mas é francês, não é? E aqui diz operativo policial, vamos ver se dá para traduzir. A corporação policial em São Paulo, após assassinato de um polícia uniformizado, policial, deixa ao menos 8 mortos. O cruzamento de versões e polêmica na cidade brasileira de São Paulo após a operação policial que deixou 8 mortos na região metropolitana da Baixada Santista. Ação realizada para apurar suspeitos de assassinato de um soldado da tropa de elite da polícia militarizada. Eles sempre falam muito
da polícia militarizada do país, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo onde a polícia é militarizada. No resto dos países desenvolvidos, as polícias são civis. E aqui uma matéria da Telesur em inglês, não é? Que também vai na mesma linha. A operação policial deixa 10 mortos em São Paulo. Você tem na China o site china.org.cn, que é a sigla da China, vamos traduzir aqui. Arrastão em favela brasileira deixa 8 mortos. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e várias outras presas. E aí a China reproduz, imagina que chegou longe, está chegando muito longe. E eis que a ONU alertou o Brasil sobre as mortes por policiais dias antes da ação no Guarujá, não é? Um documento entregue 4 dias antes da operação no Guarujá, que deixou ao menos 10 mortos, o Estado brasileiro recebeu da ONU um informe e um alerta sobre a violência policial no país. O documento foi preparado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, que fez um diagnóstico da situação nacional e apresentou recomendações ao governo. Para o órgão, o Brasil precisava acabar com a impunidade. Segundo o documento, os peritos internacionais estavam preocupados com os inúmeros relatórios que indicam uso de força letal. E hoje vem aqui a informação no portal UOL de que a ONU cobra investigação imparcial e punição de responsáveis no Guarujá. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, aí já é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, não é só um comitê, cobra uma ação das autoridades brasileiras para investigar as mortes registradas no Guarujá nos últimos dias. A entidade ainda insiste que os responsáveis pelas execuções precisam ser levados à justiça e punidos. A ONU quer que os policiais respondam por esses crimes. Numa declaração nesta terça-feira, a ONU afirmou: estamos preocupados com as mortes e pedimos uma investigação imediata, completa e imparcial, de acordo com os padrões internacionais relevantes, particularmente o Protocolo de Minnesota sobre a investigação de mortes potencialmente ilegais e que os responsáveis sejam responsabilizados. Para a ONU é fundamental que a situação não permaneça sem uma resposta. Nos últimos anos a violência policial aumentou bastante com Bolsonaro, eles dizem, né? E eles dizem que durante o governo Bolsonaro as cobranças da ONU sobre o tema levaram então o presidente a reagir com críticas contra a própria ONU. A situação gerou um mal-estar inédito na relação entre a ONU e o Brasil, até porque o Bolsonaro elogiou o assassinato de George Floyd por policiais americanos, não é? E aí você vê a situação da imagem do Brasil no mundo por conta de um ato de extrema irresponsabilidade, uma vingança de uma corporação foi permitida e elogiada pelo governador do estado. A chamada bancada da bala, agora você vê, Câmara ressuscita projeto que tira poder dos governadores na escolha do comando da PM. E isso é algo que a ONU e a comunidade internacional vai chiar muito se realmente acontecer, porque nem todo governador é como o Tarcísio de Freitas, não é? Há muito governador consciente que não permitiria uma ação dessa, e aí esse projeto é para impedir que o governador nomeie o comandante da PM. Ele teria que escolher dentro de uma lista tríplice preparada pela própria PM, ou seja, ele não teria muita alternativa para colocar um comandante menos virulento. É algo que, se passar, vai prejudicar muitos direitos humanos no Brasil, mas o principal que acontece quando nós vemos esse tipo de coisa aí é a imagem do Brasil perdendo credibilidade, nosso país perdendo credibilidade e sendo visto como um local extremamente perigoso, afeta turismo, afeta tudo, não é? Inclusive os estrangeiros acabam ficando com medo até da nossa polícia. Então vamos lamentar mais esse episódio, mas lembrando sempre o seguinte: o Brasil hoje é governado
por Luiz Inácio Lula da Silva, que comanda a Polícia Federal e que poderia e deveria entrar nesse caso o quanto antes para impedir que a violência prossiga, porque essa operação não acabou e deve durar quase um mês ainda. Vai ser uma chacina sem precedentes no litoral paulista se não impedirem, se não pararem já uma operação de vingança. O Estado brasileiro, através do governador Tarcísio de Freitas, está se vingando em vez de promovendo justiça e restabelecendo a lei e a ordem. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.